É isso aí, pessoal. Então, a partir desse momento, nós estamos gravando a nossa segunda live, né, que é o encontro que nós do Núcleo de Educação à Distância estamos promovendo, né, com os nossos colegas docentes. O Reinaldo nos participa hoje da reunião e para poder acompanhar os trabalhos do Núcleo, que ele também está desenvolvendo junto com a gente aí as ações para poder fazer o ensino remoto emergencial funcionar. Só para título de curiosidade para vocês, se vocês forem nos detalhes dessa live, aqui onde está escrito Segunda Live Santa Luzia, vocês vão mover o mouse, vai aparecer aqui, ó, segunda live muda o Santa Luzia. Se vocês forem ver em detalhes, vocês vão ver o formulário de dúvidas que está constante lá no site, né, de apoio ao docente. E se alguém quiser colocar algum tipo de dúvida mais refinada, né, que a gente possa trabalhar com mais calma, ou que não seja, ou que não dê para poder sanar as dúvidas aqui nesse momento da live, vocês podem colocar lá que a gente vai resolvendo durante o passar do tempo, tá? E aí, só para poder justificar que o William não está com a gente hoje, porque hoje ele está com a filhinha dele, e a filhinha dele ultimamente tem demandado muito dele, tem dado conta, né, da prole dele, então ele não pôde participar com a gente hoje, mas está sempre atuante nas ações do núcleo de educação à distância. Então, olha só, antes da gente começar a rodada de dúvidas, né, que vocês vão lançar para mim, aqui mesmo ao vivo, o Reinaldo, você poderia fazer essa categorização para a gente das pessoas que vão colocando no chat as dúvidas ou que vão aparecendo? Beleza. Beleza? Você faz esse favor para mim? Que a Beleza. gente vai trabalhando assim, porque às vezes pode chegar muita dúvida ao mesmo tempo e Tranquilo. aí, né? Aí antes da gente começar as rodadas de dúvidas, eu vou mostrar para vocês aqui o que ficou sobre os questionamentos da primeira live, né? Que a gente, né, discutiu vários assuntos e aí eu decidi compilar isso no e-mail e mandar para todo mundo, né? E aí eu vou fazer uma apresentação para poder colocar a tela do meu e-mail, né, que eu fiz, para poder falar sobre essa parte, né? É isso aí, tá todo mundo vendo aqui? Certinho, né? Ok. Ok. Então é o seguinte, passando rapidamente, né, um questionamento que o Francisco Chico levantou na primeira live era a respeito da possibilidade da gente fazer as correções de tarefa quando a gente está lá no item da tarefa, a gente vai no botão nota e lá a gente pode fazer a correção dessa tarefa. Por exemplo, eu utilizei alguns exemplos aqui da disciplina que eu tinha montado. E aí, por exemplo, se eu venho aqui na tarefa, eu posso vir aqui em notas, e aqui, ó, nessa tela, existe a possibilidade da gente ver o arquivo enviado pelo aluno, e a gente pode fazer anotações e até certo uma conferência nessa tela, né? Só que o Moodle em Santa Luzia, ele está com um problema em um determinado plugin que ele não possibilita essa ação, né, da gente poder ver o PDF ou o JPEG projetado nesta tela, porque aí a gente já faz uma análise do que é projetado nessa tela e nós colocamos aqui, ó, na nota direto aqui embaixo, com a possibilidade de inserir comentários a respeito da tarefa que foi enviada pelo aluno. Então, a gente já deu procedimento a um chamado no SWAP para a TI da reitoria, e nós estamos aguardando, né, eles poderem dar um retorno para a gente. A gente fez esse chamado no dia 4, então eles têm até amanhã, eles têm 240 horas para poder fazer o atendimento, né? O outro questionamento... Ô, Marcos. Oi. Posso ter só um comentário sobre isso? Claro, claro. Se, caso haja aí uma dificuldade maior e precise de mais tempo, lá no fórum eu descobri que é possível fazer o download de todas as contribuições ao mesmo tempo, né?
Eu acho que. Ah, não, Sim, aliás, na tarefa é possível fazer isso, né? sim, Que é uma coisa que já ajuda, porque ao invés de a gente fazer download por download, se acontecer da gente ter que lidar com isso por mais algum tempo, tem a opção na tarefa fazer o download de tudo, aí ele salva a pastinha com o nome de cada aluno. O que já faz. tá. Ele baixa um arquivo compactado de tudo, aí você Sim, descompacta um e ele zip, né? organiza exato, ele organiza por ordem alfabética. O que já facilita bastante, porque se for entrar em aluno por aluno, baixando o arquivo, é muita Sim. picada, né? Na verdade é por esse dispositivo aqui, né? Você marca todas as atividades, todas as tarefas enviadas por todos, e depois, selecionados essas tarefas, você faz o download dos envios selecionados. Aí a interface é tranquila, é sossegada, aí você consegue baixar esse zip. Realmente é uma boa alternativa. Você vai selecionando todos, né? Ou você Isso, seleciona por aqui e, na isso, verdade, você seleciona por aqui por isso. cima, né? Eu acho que se a gente tiver algum problema aí até a solução completa, isso aí Isso, já diminui um pouco o trabalho. tá beleza. É Valeu. isso mesmo. É uma boa alternativa, viu, Chico? O bom é que essa live a gente vai trocando essas informações, porque eu tenho muita experiência com a parte de gerenciamento de usuários e tudo mais na plataforma. Nem tanta experiência em docência no Moodle eu tenho, mas são tantas funcionalidades que a gente até se perde, né? Mas tudo bem, é isso aí. Valeu, Chico. O segundo questionamento foi com relação às atividades interdisciplinares, né? Então, naquele primeiro momento, foi uma indagação da Carol, do Thales, que eles tinham a intenção de fazer atividades interdisciplinares entre as disciplinas deles, então pedi para quem for fazer alguma atividade interdisciplinar que coloque essa manifestação no formulário de dúvidas e inconformidades, que é esse que eu mostrei, né, no início da live, na parte dos detalhes da transmissão, e vocês vão colocar lá as disciplinas envolvidas e os docentes, porque aí a gente atribui por exemplo, o docente que está convidado para dentro da disciplina, ele entra como um tutor à distância, e ele pode ter um grau de interação muito grande com os alunos dentro das disciplinas, né? Então, essa questão fechou também. A inclusão dos discentes no AVA. Eu coloquei aqui que eles seriam incluídos a partir, né, no dia 11/8. Então, eles ainda não foram incluídos, eu estou resolvendo um problema de planilha, mas eles vão ser incluídos até amanhã. Eu vou tentar fazer essa inclusão para vocês, para que vocês já possam ter a possibilidade de, na semana que vem, trabalhar com uma revisão, né? Eu lembro que em algumas reuniões o Daniel tinha manifestado, a Patrícia também tinha manifestado o desejo de fazer uma revisão uma semana antes de começar efetivamente o ensino remoto, né? Então, até o início da semana que vem, esses alunos vão estar na plataforma. E aí é o seguinte, esses alunos inclusos na plataforma e matriculados nas disciplinas, eles vão ter acesso à fachada, né, da disciplina. Então, quando vocês forem fazer a alimentação da disciplina, é bom, se vocês quiserem manter sigilo, né, do que está sendo colocado lá, vocês vão sempre ocultando os itens na página. Vocês vão sempre ocultando. Seja o item recurso, como arquivo único, rótulo, página da internet, seja o recurso ou atividade, vocês vão ocultando. Mas vocês também podem ocultar o rótulo inteiro. Quando o rótulo não, a seção inteira. Se vocês forem em editar seção, vocês conseguem ocultá-la. Então, os alunos não vão ver nenhum dos itens que estão ali dentro daquela seção. Aí, um questionamento muito pertinente que foi também colocado na primeira live foi a respeito dos eventos visíveis no calendário, né? Já que vocês vão produzir, vocês e eu também, vamos produzir os itens de atividades na plataforma, e às vezes alguém vai querer fazer o lançamento de uma avaliação. Para que os outros docentes do curso tenham um controle do número de avaliações que são colocadas no dia, né, para os alunos, existe essa necessidade de vocês criarem um evento
adicional à própria atividade que vai aparecer no calendário, e esse evento vai ter que ser categorizado de acordo com o curso. Então, aqui eu expliquei um passo a passo no tutorial, mas mostrando aqui no Moodle seria basicamente isso, ó. Vamos lá na tarefa. Por exemplo, essa tarefa, ela estava calibrada para 30 de junho. Eu acho que eu não vou poder mudar ela não, mas vamos ver aqui. Vamos para o calendário. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu marquei uma tarefa para ser feita no dia 20 aqui, ó. No dia 20 de agosto. Eu marquei essa tarefa na minha disciplina. É uma tarefa chamada Avaliação 2. Essa Avaliação 2 eu marquei na disciplina, então eu vou colocar aqui, ó, Avaliação 2, e aí eu vou colocar o curso também. Digamos que eu estivesse no meu curso de Geologia, né? Para os professores da engenharia civil, essa informação é importante, né? Se os professores estiverem dentro do mesmo curso, ou seja, dentro da mesma categoria do Moodle, eles vão conseguir ver se eu categorizar esse tipo de evento aqui, ó, como categoria, e aí, já que geologia está dentro de engenharia civil, então eu colocaria aqui, ó, dentro da categoria engenharia civil. O que significa isso? Todos os professores, né, vão poder ver que vai ter avaliação 2 de geologia no dia 20 de agosto, às 6h20, tá? É isso que vai acontecer. Só que aí tem um porém, né, que eu coloquei lá. Se caso existir a preocupação do docente em informar que essa avaliação 2 de geologia possa dar conflito com uma avaliação que vai ser feita na arquitetura, por exemplo, e tem alunos da arquitetura que teoricamente estariam fazendo geologia, né? Se eu colocar dentro da categoria, o pessoal da arquitetura não vai ver, os professores da arquitetura não vão ver. Então, uma alternativa seria a criação do evento, né, abrangendo o site inteiro. Então, ele seria categorizado aqui como um evento global. Então, todo mundo do sistema vai poder ver que no dia 20 de agosto vai ter essa avaliação 2 de geologia. É claro que esses são casos, assim, que são casos raros, né? Acredito eu, porque os alunos que fazem essa transição entre os cursos, eles podem, por si mesmos, né, fazer a comunicação aos professores, né, que eventualmente vai ter uma avaliação de um outro curso num horário que vai dar esse conflito. Isso vai ser visível para ele no calendário. Mas é bom, né, ter essa alternativa, né? Mas creio eu que nessa categorização dentro de cada curso já resolve aquela questão de que foi para onde esse negócio, hein? Tem que vir aqui em todos os cursos. Beleza, ó, dia 20, avaliação de geologia. É importante, pessoal, eu estava até esquecendo também de colocar aqui, ó, a visualização para todos os cursos, tá? Porque aí a gente consegue ver todos os eventos que foram colocados. Esse aqui foi o teste que eu usei para colocar no tutorial, né? Avaliação de topografia. E agora a gente fez aqui essa avaliação 2 de geologia, que todo mundo vai ver dentro da engenharia civil, tá? Eu já fiz o teste e dá certo. Beleza? Vamos lá. E é isso aí. Alguém chegou a falar sobre plugins de desenho técnico. Infelizmente não tem, tá? Eu fiquei até com uma certa dor, uma certa pena, porque seria interessante ter um plugin de desenho técnico no Moodle, né? Ajudaria bastante, mas infelizmente não tem. E aí, dentro desses questionamentos da primeira live, foi basicamente isso, né? E agora a gente pode começar, né? A gente pode começar aos questionamentos da segunda live. Tem alguma ordem aí colocada de perguntas? Tem nada no chat aqui, não.
Acho que as pessoas podem abrir o microfone e colocar. Tudo bem. Podem ficar à vontade. Eu já fiz uma perguntinha no começo, né? Exato. Tudo bem, Raquel. Vamos lá, vamos mostrar para você aqui então. Ó. A Raquel falou bem assim, os alunos vão ter acesso, à medida com que a gente vai colocando as coisas na disciplina, a gente vai alimentando a disciplina. Por exemplo, eu vou criar um novo item de... Vou vir aqui, ó, ativar a edição da página, né? Então, é como se eu estivesse começando a construir a disciplina, né? E aí, por exemplo, eu quero colocar aqui na primeira semana, que vai ser esse primeiro tópico, eu vou colocar aqui já um recurso de pasta. Marcos, você parou de compartilhar a tela. Desculpa. É verdade, foi eu que parei de compartilhar e eu comecei a falar achando que já estava compartilhando. Vamos lá de novo. Então, vamos lá. De novo. Então, olha só, vamos... Eu estou aqui na disciplina de topografia, né, que eu sou professor, então, digamos que eu vou começar aqui a fazer a inserção de elementos aqui na minha página. E aí eu vou começar inserindo um elemento chamado pasta. Vou adicionar essa pasta, que seria uma pasta para receber arquivos, né, de material de estudo. Tudo bem, o material de estudo está colocado nessa pasta, eu inseriria os materiais através desse botão aqui, né, de inserir arquivos do computador, eu puxaria os arquivos aqui. E depois eu faria o upload deles por aqui. Mas vamos passar essa parte? Porque aí a pasta eu já posso salvar e voltar ao curso. Então aqui estaria o meu material de estudo. E aí eu completaria aqui com os outros itens dentro da minha disciplina. Aí digamos que eu não quero que os alunos vejam esses itens dentro desse tópico. Então, o que eu vou ter que fazer? Ou eu oculto o item. Então, olha só, aparece uma mensagem aqui, ó. Quando eu oculto, ele aparece assim, ó, oculto para estudantes. Então, eles não vão conseguir ver isso aqui, né? Ou eu posso fazer o quê? Eu posso esconder o tópico, entendeu? Então, tudo que está dentro do tópico fica oculto para os estudantes, né? Eu posso também, né? Aqui eu não vou conseguir, mas eu posso fazer na tarefa, né? Eu posso deixar a exibição do tópico da primeira semana, por exemplo, e poder configurar. Vamos ver se eu consigo configurar a pasta. Nem lembro. Restrições de acesso. Por exemplo, eu posso restringir o acesso a essa pasta de acordo com uma data. Então, por exemplo, o aluno deve fazer, né, o acesso, né, de um determinado dia de agosto, ele é 13 de agosto de 2020, às 00 está marcado aqui. Então, ele vai poder ter acesso através da data que eu configurar aqui, tá? O Moodle, nesse sentido, ele dá muitas funcionalidades. A questão, assim, para não ficar muito complicado, né, a minha sugestão é que você você oculte esses elementos e na hora que começar, né, no domingo, né, você vem aqui e mostra o conteúdo, certo? Para os alunos. Tudo bem, Raquel? Conseguiu? Ok. Uhum. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Marcos, boa noite. Oi, tudo bem, Sueli? Tudo bem. Em relação a uma atividade, por exemplo, eu quero fazer uma atividade avaliativa, eu posso restringir da mesma forma o acesso e o período do tempo de acesso, por exemplo, em horas? Como seria? Você poderia demonstrar? Sim.
Aí é o seguinte, ó. Vou fazer uma tarefa aqui, que seria essa atividade avaliativa. Poderia ser um questionário também, mas vou adicionar a tarefa. Eu vou colocar atividade avaliativa. Colocaria a descrição. E aqui ficaria os arquivos, né? Dessa atividade. Aí é o seguinte, ó. A tarefa, ela tem essa possibilidade, ó, de permitir envios a partir de uma determinada data, né? E ter a data de entrega, né? E você também pode restringir o acesso, tá? Por data também. É melhor que seja feita uma restrição por data, se você queira fazer assim, né? Por aqui. Os alunos vão ter acessos a partir de um determinado dia, né? Aí você fala assim, ó, o estudante deve ter o acesso a partir de, né, de uma data que você escolher aqui. E aí é só salvar. E o tempo que ele pode fazer aquela tarefa, eu também posso restringir naquela mesma sessão, Sim, né, que você exato. estava Aqui mostrando. na seção de disponibilidade, ó, seria aqui na data limite. Você habilita essa data limite e configura aqui o dia e horário para que se possa receber essa atividade. Uma coisa que você, assim, se caso as pessoas não queiram ficar configurando tanto essa tarefa, se você delimita um horário na descrição aqui, você coloca que a tarefa precisa ser entregue até tal hora, na descrição dessa atividade avaliativa. Você vai ter no quadro de notas da tarefa, data e horário das tarefas que foram enviadas. Então, você vai poder escolher adotar um critério, às vezes, de amortização da nota se entregou atrasado, né? Então, creio eu que essa estratégia ela é interessante também, além de você definir uma data limite para entrega. Ok, obrigada, Marcos. Beleza. Posso fazer uma pergunta? Claro, Raquel. Os alunos passaram por algum tipo de formação para usar o Moodle? Eles vão passar, sim. É uma formação indireta, igual que a gente aplicou com vocês. A gente disponibilizou no site do IFMG, inclusive essa informação ela vai ser veiculada posteriormente, né? Agora, não sei qual o horário, mas pelo que eu fiquei sabendo, eles vão colocar isso, acho que ainda hoje. Aqui na parte do núcleo de educação à distância, no site, a gente disponibilizou os vídeos que os alunos vão poder fazer o reconhecimento da plataforma, por exemplo, conhecendo como é que é feito o login à página inicial, como é feita a modificação do perfil com a inclusão da foto, né? Como é que ele mexe no calendário, como é que ele observa o calendário, as notificações e mensagens que chegam para ele, então a gente fez questão de explicar também como é que é. E aqui, ó, esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, onde ele conhece assim, alguns itens, não todos os itens, os recursos, né, que o Moodle oferece, mas a gente dá uma noção de como é que eles vão fazer a interface com o arquivo único, com a pasta, como é que eles vão fazer a interação com as tarefas, com o questionário, por exemplo, o questionário ele dá a opção de criar questões de múltipla escolha, verdadeiro, falso, questões numéricas. Então, a gente passou para eles essa ambientação através desses vídeos instrucionais, igual a gente fez com vocês. Ótimo. Ok, obrigado. Sim. Obrigado a vocês. Marcos. Oi. Ainda sobre isso que a Raquel perguntou, esse link, ele já está disponível, está no site, mas os alunos, eles vão receber um e-mail. Sim. Tá. Encaminhando eles.
Inclusive, por exemplo, a gente fez um canal com eles aqui, ó, com uma espécie de um formulário de dúvidas e inconformidades só com relação às dúvidas discentes, porque a gente no futuro quer produzir uma espécie de perguntas e respostas frequentes, né? E aí a gente vai deixar isso no site também, mas por enquanto a gente vai coletando as dúvidas que vierem, né? Tá, tranquilo, obrigada. De nada. Ô Marcos, Oi. e com os monitores? Eles terão algum tipo de acesso diferente? Tem um treinamento específico? Como é que é? Então, os monitores, eu venho conversando com Janaína, né? Que ela está à frente da assistência estudantil, então a gente está encaminhando ações para poder fazer as capacitações necessárias, né? Para que os docentes tenham um conhecimento, né, da plataforma para poder auxiliar vocês, né, nessa questão. Inclusive, a gente tem uma capacidade, passado, né, o período de seleção, a gente agendou uma data para poder fazer a capacitação desses tutores. Tutores não, monitores, né? Estou com tutores na cabeça. Era isso, Denise? Era, assim, o acesso do monitor é parecido com o dos alunos? Ou eles têm, assim, acesso a alguma outra ferramenta? Você sabe? Sim, eles têm, assim, eu não sei ao certo, porque existem vários perfis, mas existe sim um tipo de privilégio, né, que eles usam. Deixa eu ver se eu Porque, por consigo. exemplo, o aluno que for monitor, ele não é daquela turma, né? Ou pelo menos não necessariamente ele é. Ele pode ser, Sim, mas ele talvez pode não. ser. Então tem que ter um acesso, sei lá, né? Sim, verdade. Por exemplo, deixa eu ver se é aqui, ó. Exatamente, ó. Ô, Denise, sua Monitor. preocupação é com acesso às atividades avaliativas, esse tipo de questão, assim? Passa por isso também? Conflito de interesse. Eu não pensei nisso, não. Eu pensei mais assim, como é que ele vai, de fato, fazer as atividades do monitor, né? Responder dúvidas dos alunos, que tipo de ferramenta que ele tem disponível. Mas até que você tocou no assunto, é importante também, né? Saber se ele não vai... Nós temos que pensar agora nessa questão do conflito de interesse. Vou registrar aqui, Marcos, para depois a gente pensar isso. Sim, tá certo. Vocês estão acompanhando aí a tela? Então, né? Eu entrei nos privilégios que o monitor tem dentro da plataforma. Então, por exemplo, existe privilégios, por exemplo, no caso do monitor, que ele pode sim adicionar uma nova tarefa, né? Ele pode adicionar um chat, enfim, ele pode fazer a inserção de vários itens, né, dentro da plataforma. Só que, se eu não me engano, eu acho que ele não vai poder mexer com nota, por exemplo, né? Por exemplo, ó, visualizar usuários suspensos. Deixa eu ver aqui. Eu fico pensando muito que o monitor ele vai dar atendimento também nas salas virtuais, né? Nas salas do Meet que serão criadas para esse fim, assim. Eu não sei até que ponto também eles têm que vir e atuar na plataforma. Então, a gente tem que entender isso aí bem. Sim, a gente vai, na capacitação, nós vamos delinear, assim, as ações que esses monitores fizerem, e aí é o seguinte, nós vamos deixar bem claro que o Moodle, ele é um sistema onde não existe como você fazer algo na surdina, né? Você consegue, através de relatório de logs, por exemplo, fazer o rastreio de qualquer usuário. Qualquer usuário eu consigo fazer o rastreio aqui e nada pode ser deletado desse conjunto de eventos, né? Então, não adianta querer achar que, né, nós vamos instruir os monitores para que eles tenham muito cuidado quando forem mexer com as disciplinas, porque aí as medidas serão tomadas, né? Respondida, Denise, a questão?
Respondido. O Reinaldo falou uma coisa interessante, né? Talvez a principal atuação deles nem seja no Moodle, né? Pode ser que talvez vai ser mais no Meet mesmo. Mas eu fico imaginando que como tem a questão das atividades assíncronas, né? Às vezes o menino vai querer entrar, deixar uma pergunta, e o monitor pode ajudar a responder, então... Sim, uma das ações deles é realmente atuar dentro de um fórum, né? De tira dúvidas. Isso. Mas é só dentro disso. Creio eu que se tiver alguma atividade a mais, isso precisa ser deixado bem claro, né? E é aquela coisa, né? No Moodle você não tem como fazer nada escondido. Não, mas eu acho que vai ser mais isso aí mesmo. A atuação que eu estou imaginando para o monitor vai ser mais nos fóruns, nos chats, né? Acho que é suficiente. Marcos, Oi. Um aluno pode ver o trabalho que o outro postou? Então, na maioria das atividades, não. Na maioria das atividades, não. Se, por exemplo, você utilizar um fórum geral para que o aluno, para que os alunos, né, façam as postagens dentro de uma atividade da sua disciplina, aí todos vão ver, né? Principalmente o fórum, né? O fórum, ele é uma atividade social, né? De uma finalidade social. Então, invariavelmente, os alunos vão poder enxergar os trabalhos dos outros, mas, por exemplo, em uma tarefa, os alunos não têm acesso ao material entregue pelo outro. Questionário. Tentando ajudar a responder, assim, Raquel, tem algumas atividades que às vezes vocês vão propor que são colaborativas, né? Então a gente tem esse interesse. Né? Eu vou construir o wiki, por exemplo, aí o aluno vai comentar no que o outro postou. Então vai depender do tipo de atividade que vocês vão utilizar, assim. Ok. Raquel, tem outra ferramenta que eu acho que é um meio termo também, que é bem útil, né? O Marcos estava falando do fórum geral. O fórum perguntas e respostas, ele é o meio termo, que é o seguinte: o aluno posta, ele só pode ver a resposta dos demais colegas depois que ele postar dele. Então é interessante também, né? Porque é uma maneira, ele vai ter acesso aos dos outros, mas só depois que ele também só depois que ele fizer uma colaboração. E aí ele tem um prazo de... Ô, Marcos, 30 minutos. Então, isso aí é automático? É default do Moodle? É default do Moodle, sim, mas ele varia, sabe? Varia. E é aquilo que você... Foi uma indagação que você me mandou por e-mail, acho que é bom a gente até falar aqui, né? Que esse fórum de perguntas e respostas, ele tem essa dinâmica. O aluno só pode observar as respostas dos colegas quando ele postar a resposta dele. E você pode incluir no fórum também condições para que o aluno não só poste, mas também responda a um tópico de um outro colega, para poder promover essa interação. Isso é interessante também. Dá para limitar a quantidade de postagens num certo intervalo. Por exemplo, você pode colocar uma semana, e aí ele só pode postar um comentário em uma semana. Quando ele posta, ele tem 30 minutos para fazer alguma eventual correção, e depois disso ele passa a ter acesso às postagens dos demais colegas. Então, é bom porque eles veem o que os outros fizeram, mas só vêm depois que eles oferecem uma contribuição que espera-se individual, né? Desculpa, o riso saiu sem querer, mas é isso mesmo, a gente tem que... Mas a ideia de estimular que sempre tenha algo original naquela contribuição, né? Isso, verdade. E assim, eu acho que o ensino remoto, né, vai ser um desafio para nós e para eles também, para os estudantes, porque eles vão ser inclinados a criar uma responsabilidade, uma autonomia e valorizar o trabalho que eles vão fazer, né, o trabalho acadêmico, porque isso vai ter efeitos na vida profissional dele, né? Aproveitando essa questão aí que o Chico colocou, então, se eu quiser fazer isso, cada menino vai ter que postar uma coisa no fórum e vai ter que comentar a do colega. Então, é esse fórum de pergunta e resposta? Ele pode ser feito em qualquer tipo de fórum, tá?
por exemplo, eu vou configurar um fórum aqui. Só tentando contribuir, assim, né, Denise? A gente define as regras do jogo, né? A gente fala assim, você vai fazer uma postagem original sua e você é obrigado a comentar a postagem de 2 outros colegas, usando tantos caracteres também, porque aí a gente tem que começar a controlar tudo. Tudo que a gente fizer, a gente tem que tentar fazer muito controlado, porque senão o cara vai lá e coloca um texto lá de todo tamanho, ninguém consegue aproveitar nada, a gente que está avaliando, a gente não consegue avaliar, então a gente tem que começar restringindo as coisas e explicando para a galera qual que é a regra do jogo para participar de determinada atividade, assim. Então a gente vai ter que ir controlando isso, assim. Tem comentário de outros colegas, ele coloca lá, legal. Não, aí... Não, mas aí é você que vai avaliar. Tem que especificar, né, Denise? Eu só queria fazer um comentário sobre isso, que eu fiquei na dúvida também. Se eu entendi, pelo menos na nossa interface do Moodle, o que está aparecendo é a opção da gente colocar o contador de palavras. Sim. Só que, pelo que os testes que eu fiz, o que eu vi, né, é que para a pessoa que está digitando, não está aparecendo a contagem de palavras. Aparece para mim depois, quando eu vou corrigir o fórum, quando eu vou ver os comentários. E outra coisa que eu não localizei eu já fiz, às vezes, cursos em que tem uma restrição clara. Tem lá, são 300 palavras, quando dá, bloqueia, né? Isso. No nosso, eu não consegui achar essa ferramenta. Eu consegui colocar o contador de palavras, mas eu não achei um bloqueio para o número de palavras. Será que eu não procurei no lugar certo? Ou está faltando nessa interface nossa? Então, eu creio que é a versão do Moodle, tá? Porque essa é uma versão 3.5, nós já estamos na 3.9, e creio que as mais novas tenham essa versão, mas eu vou pesquisar, viu, Chico? A experiência que eu tenho da prática, né, é que eu fazia no Word, eu sempre colava, escrevia no Word, colava no Moodle, né, para exatamente não ultrapassar o limite que o tutor, o professor, colocava para mim. Aí nós podemos orientar todo esse processo também, inclusive, né? Aqui na descrição, né? Foi isso que eu coloquei nas orientações, Reinaldo, exatamente, para usar o Word tanto para fazer a revisão do texto, quanto a contagem de palavras, né? Para quem vai corrigir, até que não é tão difícil, porque aparece lá se o aluno estourou, ou se ele atendeu o mínimo, né? Se você coloca um intervalo de 100 a 300, vai aparecer. Para quem está corrigindo, aparece lá, né? Então você consegue saber se ele cumpriu o que estava definido, né? Então, olha só, foi até bom a gente ter vindo para cá no fórum, porque é uma coisa importante e bem crítica que o Moodle tem, que é o seguinte: digamos que a gente está aqui, fazendo a configuração de um fórum avaliador, né? E a gente escolhe esse tipo de fórum como perguntas e respostas, certo? E aí nós temos as outras configurações aqui que a gente vai passar, e aí a gente faz a categorização de notas e tal, e aí vem aqui, e aí a gente quer, por exemplo, fazer com que sejam satisfeitas condições para que o fórum seja concluído, né? E aí, aqui o estudante deve visualizar, eu posso desmarcar isso aqui, ele vai ter que abrir ou responder um tópico de discussão, ou 2, enfim. Aí pode ser também colocado que ele possa iniciar uma nova discussão, ou fazer determinadas réplicas. Então, tudo isso é configurável aqui nessa parte de conclusão de atividades, né? Então, vamos colocar aqui como padrão mesmo, uma coisa bem simples. Vamos salvar e mostrar, né? Aí é o seguinte: o fórum, quando ele é criado, a gente tem condições de agora acrescentar a discussão que vai ser desenvolvida nele, né? Então, quando a gente acrescenta uma nova questão, né, nesse fórum, a gente tem que fazer o seguinte, tem uma parte aqui, tem essa parte aqui do grupo, todos os participantes, tá vendo essa parte aqui, A gente coloca o assunto que a gente vai desenvolver e tudo mais. Aqui, em todos os participantes, se tiver configurado
a disciplina, a maioria das disciplinas do integrado, por exemplo, vai ter uma configuração aqui que ela vai ser por grupos separados. O que significa isso? Que cada turma vai ser um grupo, né, que não vão se ver. E aqui nós vamos ter a possibilidade de escolher qual é a turma que vai visualizar esse tópico de discussão no fórum, tá? Aqui é importantíssimo, porque se vocês estiverem trabalhando com as turmas do integrado ou com as turmas do superior e não colocar a turma que vai estar aqui dentro dos grupos, né? Se vocês não colocarem a turma que precisa ver esse tópico, ele não aparece. Ou seja, ele até aparece, mas só que os alunos não vão conseguir responder ao tópico. Uma coisa muito, muito estranha. Por exemplo, isso aconteceu quando eu estava fazendo... Deixa eu ver se foi nessa disciplina nova. Por exemplo, aqui já tem um fórum, né? Fórum como item de avaliação. Aí tem um fórum aqui. Aqui, ó, quando já tem grupos separados definidos na disciplina, eu posso falar assim, olha, eu vou querer acrescentar uma nova questão para a turma 1. Então, todos da turma 1 vão ver. Se vocês colocarem todos os participantes, as duas turmas vão ver o tópico de discussão, mas não vão conseguir responder. O Moodle, ele precisa ser meio assim, ele precisa de uma orientação, que a gente precisa dizer qual a turma que vai ver cada tópico de discussão no fórum. Tá? É isso. Alguém tem mais alguma questão? Só colocar para a turma, assim, igual o Felipe escreveu aí, né? Que o problema vai aparecer quando entrar em produção. E aí a gente tá aí para ajudar, né, Marcos? Exato. Para orientar o processo, se a gente precisar também futuramente de marcar horário com as pessoas, a gente marca também. Eu acho que talvez eu vou poder estar mais disponível nisso aí, então, se vocês precisarem aí, podem contar comigo também. Sim, Reinaldo está junto com a gente nessas ações do núcleo e a gente continua aí, sempre que possível, atendendo as demandas. Deixa eu ver se teve alguma consideração aqui no fórum. Não tem nada, o pessoal tá tranquilo. Todo mundo aqui tá dominando o Herê. Então tá todo mundo entendendo o Herê para ficar moleque? Se complicar, escutar a música de Cidade Negra e tal, dar uma tranquilizada, que vai dar tudo certo. Verdade. Isso aí. Então, eu queria agradecer, muito obrigado aí pelas orientações todas aí. Os tutoriais ficaram muito bons. Eu fiz assim, eu primeiro vi os tutoriais que vocês fizeram e depois fiz aquele curso lá da Federal do Rio Grande do Sul, né? Muito bom. Achei que ficou bem mais fácil, tendo visto os vídeos de vocês, são bem curtos e vão nos temas principais, e depois o outro ele explora mais detalhes, né? Tem outras funcionalidades que não são podem ser as mais recorrentes, né? Aí eu acho que um curso acabou completando o outro, especialmente porque o que vocês fizeram está bem objetivo, está bem curto, né? Dá para fazer ali em algumas horas. E, então, muito obrigado aí, foi ótimo, hein? Valeu. Obrigada, gente. Essa foi a nossa intenção, viu, Chico? Essa foi a nossa intenção, porque a gente sabe que a gente tem vários perfis de pessoas que têm a experiência de mexer com a tecnologia, e a gente se preocupou em produzir esses vídeos tutoriais para que eles pudessem estar disponíveis a qualquer tempo e hora,
e com a possibilidade de regular a velocidade e de ser uma coisa mais simples e direta, devido também ao caráter emergencial. E aí, para quem tivesse um domínio melhor, a gente colocou também outras fontes para poder se aprofundar e explorar mais as plataformas. Quem quiser saber de alguns itens que podem ser disruptivos, né, no Moodle, procurar o Alan, que o Alan é um cara que também saca muito de Moodle. Inclusive, ele que fez contribuições aí para a inserção de plugins de escrita matemática no Moodle, que o nosso não tinha, e também de um plugin chamado H5P. Se vocês forem adicionar uma nova atividade ou recurso, vocês vão ver lá o H5P. Ele, por exemplo, pode explorar a inserção de perguntas durante um vídeo. Então, os alunos vão poder ter uma atividade de múltipla escolha enquanto assistem o vídeo. Então, isso é bem legal, e foi uma contribuição dele. Esse aí, Chico. Valeu. Espero que tenhamos ajudado aí vocês na... Certamente, gente. Obrigada demais. Ok. Obrigada, pessoal. Boa noite. Ok. Boa noite. Até Boa mais, noite, gente. Marcelo. Qualquer coisa, estou à disposição. Pode mandar e-mail, tá? Sim, sim. Ô, Ramon, valeu, cara. Estava aí. Ô, Duque, abraço. Valeu, Marco. Valeu, Reinaldo. Um abraço. Nosso novo Xavier. O quê? Nosso novo professor Xavier. Me diga o que é isso. Professor Xavier. Ah, tá bom. Beleza, gente. Valeu demais. Isso aí, valeu, obrigado. Paz. É isso aí, né, Reinaldo? A gente vai estar continuando a trabalhar para poder fazer o atendimento para que seja mais tranquilo possível, né? O quórum da outra reunião foi maior, né? Foi maior. Tá. Mas esse aqui também foi bem atuante, né? O Chico e a Raquel foi. E foi legal porque as pessoas vêm atrás de uma dúvida que talvez seja um arco da velha, né? Uma coisa muito complicada e na verdade está todo mundo bem ambientado, assim, a plataforma. Eu anotei no Drive aqui as questões que foram colocadas, depois a gente podia trocar uma ideia, mas eu acho que era importante a gente dar uma força nessa questão de atividades avaliativas, né? Talvez a gente escrever algumas coisas, né? Um texto, um tutorialzinho nesse sentido, talvez. Sim, mas aí a gente vai pensando também se é isso mesmo. Tudo bem. Beleza. Vamos pensar nisso aí. Até mais, gente. Eu vou esperar os 2 minutos aqui para poder fechar em 1 hora certinho. Então tá. Falou. Isso aí. Falou.